Pessoal, boa tarde para vocês. Nós vamos iniciar essa aula de hoje aqui dando uma resumidinha bem rápida no conteúdo que vocês vão ter que saber para fazer a atividade da segunda quinzena de agosto, tá bom? Teve muitas dúvidas aqui e aí eu vou estar fazendo essas explicações para poder auxiliar vocês, tá bom? Primeira coisa aqui, nós vamos falar sobre reta. Então, antes de falar sobre reta, nós temos que falar sobre um aspecto muito importante da reta, que é o coeficiente angular dessa reta. Por definição, o que é o coeficiente angular? Ele é a tangente do ângulo formado pela reta com o eixo x. Então, ele é a tangente desse ângulo em vermelho que eu estou destacando. O ângulo é a abertura. Tangente era uma formulazinha que nós calculávamos dessa forma aqui, ó. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, isso que é o coeficiente angular. Eu vou colocar aqui o ângulo como se fosse alfa. Então, essa é a definição. Para esse triângulo que está sendo feito aqui, eu vou até destacar ele de lápis. Ó. Aqui nós temos um triângulo. Como ele tem ângulo reto, então a tangente é calculada dessa forma. É o cateto oposto ao ângulo. Vamos fazer até melhor. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Esse ângulo aqui é igual a esse, ó. Ângulo reto. Esse ângulo é igual a esse, então assim. Que é o alfa. Como que eu vou definir a tangente do alfa? Que é o coeficiente angular. Esse coeficiente angular ele vai ser calculado por, chamar ele de M. Ele é o cateto oposto ao ângulo alfa, que é esse lado aqui, que na figura seria o y menos y0. Dividido por cateto adjacente, que é essa medida. Que pela figura é o comprimento que vai daqui até aqui, que é o x menos o x0. Se você tem pontos A e B, a fórmula fica dessa maneira. Ó. Então isso aqui é a primeira coisa que nós temos que saber, o coeficiente angular. Ele nada mais é do que a tangente daquele ângulo formado pela reta com o eixo x. Então ele é calculado dessa maneira ou assim, ó. Aqui nós temos dois exemplos, ó. Duas retas, reta R e reta S. Como que eu calculo o coeficiente angular de cada uma delas? Reta S é a mais fácil. Ó. O coeficiente angular da reta S é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. É a tangente de 45 que vai ser o coeficiente angular. Mas quanto que vale a tangente de 45? Aí vocês podem ver por tabela ou até mesmo pela calculadora científica. A tangente de 45 ela vale exatamente 1. Então, esse aqui é o coeficiente angular dessa reta S. Para a reta R, nós vamos usar a fórmula. O coeficiente angular da reta R, ele é o y do ponto B está aqui. Ele está ligado ao y no número 3. Ó, menos o y do ponto A. Ponto A é esse aqui. Ponto A se liga ao y no número 1. Sobre o x do ponto B, que é 1, menos... Quem que é o x do ponto A? É o menos 1, tá bom? Se vocês preferirem, vocês podem trabalhar com a ideia de variação também. A reta y está variando do 1 até o 3, então é a variação de 2. A reta y, a reta x, a abscissa, ela vai do menos 1 até o 1, então aqui a variação é de 2, tá bom? Só para nós concluirmos aqui, o coeficiente angular da reta R ele vai ser 2, né? Porque 3 menos 1 é 2. Menos com menos é mais. Ou não é negativo, é positivo. Tanto faz. Então ficaria assim. 1 mais 1. Menos e menos mais. Daria 2. Então o coeficiente angular dessa reta R ele também é 1, tá bom?
Vamos ver se tem algum exercício parecido aqui nessa folha, que a gente já mata ele, ó. Exercício 5, por exemplo. Ele vai ser a mesma coisa que foi colocado ali. Determina o coeficiente angular da reta que está expressa no item A. O coeficiente angular vai ser a tangente do 45. Foi o que eu acabei de falar, que é 1. A letra B, vocês vão fazer a tangente de qual ângulo? 125. Então vocês vão fazer e colocar aí a resposta para ver quanto que deu, tá bom? Aqui vai ter que usar calculadora científica. Aqui na 4 falava a mesma coisa. Calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. Vou fazer o item A e só vou fazer uma observação aqui no item C. Aqui é menos 1, tá bom? No item A, o coeficiente angular vai ser YB menos YA dividido pelo x do B menos o x do A. Quem que é o y do B? O ponto 4, tá bom? Lembrando que é sempre xy, xy. Então é o 4 menos... Quem que é o x do A? Oh, gente, desculpa. Quem que é o y do A? É o 3. Sobre... Quem que é o x do ponto B? Menos 3 menos o x do ponto A, que é quanto? 2. 4 menos 3, 1. Deve 3 e deve 2, você deve 5. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que menos 1 sobre 5, tá bom? Então essa é a resposta da A. Resposta da B. Eu vou fazer a B e a C vocês terminam. Coeficiente angular da reta que está expressa no item B vai ser